E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco a respeito de um personagem que vai ser inserido aí pra gente na 7ª temporada, que já teve uma aparição no trailer do The Walking Dead, que é o Ezequiel, cara. Quem é Ezequiel, afinal de contas? Ele apareceu dizendo, eu sou o rei Ezequiel, e aí apareceu um tigre, né, uma tigresa, tal. O pessoal já ficou meio, nossa, quem que é esse cara, meu Deus do céu, o que ele vai fazer afinal de contas? Então nesse vídeo, pega a tua pipoca e vem conhecer um pouco mais a respeito de Ezequiel. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, Ezequiel não é ninguém mais, ninguém menos do que um rei. Ezequiel é um rei. Ele se autoproclamou rei de uma comunidade bem grande, por sinal, que é denominada o Reino. Obviamente, ele é o rei e o reino se chama Reino porque ele é o comandante do reino, né? Meio óbvio. O Reino é uma comunidade que fica numa escola abandonada, né? Agora abandonada, com cercas de metal e cercada por alguns ônibus também. É uma comunidade muito unida, onde as pessoas vivem muito felizes, aparentemente, em comparação com as outras comunidades. E ele não é um cara que se envolve em tanta treta assim, entendeu? Por isso que ele não tem, as pessoas lá têm mais felicidade e tal, porque ele é um cara que é um bom administrador, ele é uma pessoa que resolve bem os problemas, sem precisar entrar muito em conflito, sem botar os seus habitantes, né, em conflito. E vocês perceberam que isso vai um pouco da sua organização. Vocês viram que aquele pessoal que apareceu nos últimos episódios da 6ª temporada, que tava nos cavalos, aquele pessoal são soldados do Ezequiel, e ele manda eles andarem como se fossem cavaleiros. Vocês viram eles de armadura e tal, no cavalo, eles lutam com espadas, lutam com lanças, lutam com garfos, essas coisas, sabe? E a organização deles ficarem fazendo rondas pra descobrir o que tá acontecendo em volta dos seus acampamentos e tal, é um pouco mais organizado que o grupo do Rick, por exemplo, que vigia mais ao redor de Alexandria e fazem missões também mais pra longe. Eles vão buscar suprimentos, mas eles não ficam vigiando aos arredores à toa. Então esse aqui é um cara organizado, que ele manda o seu grupo vigiar ao redor da sua base, né? Outro fato é que o Ezequiel na série vai ser interpretado por Khary Payton, que é um cara que já dublou muitos desenhos animados que a gente conhece aí da DC. Ele dublou, por exemplo, os Transformers em desenho animado. Ele dublou os Titãs, os Jovens Titãs lá da Torre. Cara, ele é um cara já conhecido pra quem é fã da DC aí, provavelmente. E ele vai fazer agora o trabalho de um ator, né? Ele vai interpretar um cara muito... um dos atores principais na série de The Walking Dead, que vai ter um papel muito grande relacionado ao Negan. Vocês vão ver mais ou menos como é que vai ser. Ele vai ser conhecido pelo Rick no momento em que o Rick sai daquela briga com o Negan, né? Que o Negan mata a primeira pessoa do grupo do Rick. Vocês viram que Jesus é um outro personagem que eu vou falar em outro vídeo aqui essa semana ainda. O Jesus agora vai se tornar amigo do Rick. E o Jesus conhecia o Ezequiel. O Jesus fala, olha, você tem que conhecer um cara que ele pode ajudar a gente, né? Nas HQs é isso que acontece, é assim que eles conhecem o Ezequiel. E aí Jesus e Rick vão até o reino para conhecer o Ezequiel. E aí o Ezequiel fica sabendo um pouco mais sobre os salvadores, né? O Ezequiel já queria destruir os salvadores, porque os salvadores ficavam extorquindo as comunidades em volta, e ele é totalmente contra isso. Ele é um cara que tem muitos princípios éticos e morais. Ele é um cara bem certo, vamos dizer assim. E ele é um cara que vai atrás das suas escolhas. Ele escolheu brigar com o Negan, ele vai esperar o momento certo, ele vai com calma, ele age com calma, sabe, sorrateiro ali e tal. Quando ele vê a oportunidade certa, ele... E assim vai rolar, eu acho. O que acontece? Vocês viram que o Rick invadiu base de Salvador, descobriu que eles têm alguns assentamentos, reservas, ele descobriu como é que eles agem, ele descobriu como é que é a formação deles, quantos homens mais ou menos eles têm, ele descobriu o quanto cada um deles lá é cruel, ele descobriu o nome de alguns caras, e na HQ ele faz o Ezequiel, ele faz uma aliança com o Dwight também. Vocês estão vendo o Dwight aí na série, ele pegou o Daryl, né? Mas o Dwight pode ser que vire um cara do outro time, pode ser que ele passe pro time do Rick. Por isso que no vídeo do Daryl eu falei, cara, imagina que da hora seria se a gente visse Dwight, Daryl, Jesus, Ezequiel e o Rick junto. O Dwight ele faz uma aliança com o grupo do Rick pra poder acabar com o Negan também, porque ele também não gosta do Negan. O Negan passou um ferro e passou a roupa na cara dele, velho. O Negan é cruel pra caramba. E aí o Rick conhece um pouco mais sobre os salvadores e ele pode passar essas informações para o nosso amigo Ezequiel. E quando o Ezequiel fica sabendo um pouco mais sobre os salvadores, o Ezequiel fala, pô, agora é o momento certo, eu já sei quase tudo sobre os caras, agora é a hora certa pra poder cair em cima deles. A gente vai se juntar, vai fazer uma aliança, e aí Hilltop, o reino, Alexandria e o Dwight se juntam pra poder brigar contra o Negan, e aí é a chamada guerra, né? É mais ou menos isso. Outro fato interessante é que o Ezequiel, nas HQs, ele se envolve com a Michonne. Em uma de suas viagens, Rick leva a Michonne com ele, e chegando lá, o Ezequiel já se interessa um pouco por ela, né? Porque os dois são um pouco parecidos. Ele também é um cara um pouco introvertido, mas é um cara muito carismático também. Ele não aparece tanto na HQ, nem na série também, acho que não vai aparecer tanto. Eu gostaria que
aparecesse mais, eu gosto muito do personagem dele. Falo, pô, cara, ele é sensacional, ele tem um tigre de estimação, poxa vida. Como assim? Como é que ele não aparece tanto? Por que ele não se desenvolve tanto assim? Mas pode ser que ele se desenvolva mais aqui na série. Na HQ, a Michonne e ele tem uma relação. Porém, como a Michonne agora tá do lado do Rick, eu acho que a Michonne não vai trair o Rick de jeito nenhum. E eu acho que quem vai ter uma relação com ele vai ser a Carol, mas eu vou falar disso em outro vídeo, beleza? Eu vou explicar melhor já pra vocês um pouquinho, só pra vocês terem um gostinho aqui de talvez o porquê. Agora, se eu perceber durante a série que realmente tá sendo confirmado que os dois vão ter um romance, eu trago o vídeo pra vocês. Mais ou menos o seguinte, vocês viram que a Carol tá machucada, ela vai ser levada pra algum lugar, e esse lugar vai ser o reino. Os soldados dos Ezequiel já chegaram lá pra ajudar ela e o Morgan, ela vai ser levada pro reino. Chegando no reino, ela vai se deparar com um cara que tem aproximadamente a sua idade, ele tem entre 50 anos aí, ele tem 40, 50 anos. Entre isso, ele não é muito novo mais, ele já é um cara mais velho. Acho que 50 é mais óbvio pra ele, mais certo pra ele tem 50 anos mais ou menos. E ela vai se deparar com um cara que é muito interessante, um cara muito educado, muito galanteador, um cara muito elegante, por sinal. Ele anda bem vestido, ele é um rei, pô. E aí pode ser que ela se interesse por ele, porque ele é um cara que cuida bem das pessoas que moram lá. Ele é um bom governante, ele é um bom dirigente da cidade. E aí pode ser que ela se interesse por ele, mas aí eu ficaria muito chateado porque o Daryl tem que ficar com ela. E se o Daryl não ficar com ela, se segura, MC. Enfim, voltando aqui, eu tô muito chateado já, porque o Morgan também tá dando um dedinho de prosa pra ela, cara. Eu tô ficando preocupado já. Cadê o Daryl? O Daryl não vai ficar com ninguém nunca, não é possível, cara. A Beth não vai ficar com a Beth, ela também não vai ficar com aquele. Poxa. Enfim, vamos voltar pra Ezequiel. Outro fato sobre o Ezequiel é que ele, nada mais, nada menos era do que um tratador. Especula-se, né? Ele não falou isso em momento algum, mas ele era um tratador na sua época de vida normal, né? Ele era um tratador de animais, provavelmente um zoológico lá de Washington. Provavelmente ele morava em Washington. E especula-se que ele tratou de Shiva. Não sabe quem é Shiva? Shiva é uma tigresa, né? Que o Ezequiel tem bruta grande, assim, desse tamanho, mais ou menos, que é o xodozinho dele, né? A Shiva é a menininha dos olhos de Ezequiel, desde que ele entrou no Apocalipse Zumbi. Provavelmente a Shiva acompanhou ele também, né? A Shiva deve ter ajudado em alguns momentos, porque já que ele era tratador dela, provavelmente desde filhotinho os dois tinham uma relação de afeto muito grande, como se fosse um cachorro e um ser humano. Então ela não gostaria que ele fosse machucado, então ela parte pra cima de quem tenta machucar ela, que no caso são os zumbis no começo do Apocalipse, com certeza, né? E mais pra frente, ele disse também nas HQs que ele perdeu os pais muito novo, perdeu o pai muito novo, que o pai dele morreu quando ele era muito criança ainda. Então pode ser assim que ele se tornou esse homem que ele é hoje, porque existem dois tipos de pessoas, as pessoas que perdem os pais e ficam violentas, que é o Negan no caso, eu não sei se ele perdeu o pai, mas ele é muito violento. E existem as pessoas que perdem os pais e criam responsabilidade, pode ser Ezequiel, o cara que criou bastante responsabilidade, que ele consegue cuidar do reino muito bem. Ele também é um personagem muito carismático, tenta ser engraçado, não é aquele cara muito engraçado assim, mas ele é engraçado de certa forma, e ele é um cara que vai ajudar muito o Rick, muito mesmo, porque os soldados dele são muito bem treinados pra batalha. O Ezequiel também é um cara que tem muito autocontrole. Como assim autocontrole, Dom? Você não tá explicando nada direito. Pô, autocontrole. O cara, ele pode passar por uma situação que ele vai precisar atacar e que ele tá com muita vontade de atacar e matar todo mundo, só que aí ele pensa, pô, se eu for lá agora, quem vai tomar sou eu. Então, não... Aí ele calma, ele se acalma, ele não é estourado igual o Rick, por exemplo. No meio de uma briga, ele... Não, põe a mão nele! Não, ele tem autocontrole, ele sabe manipular o que vai acontecer, pensar no que vai acontecer, e aí sim agir, entendeu? O Rick é um cara que tem autocontrole também, de certa forma. Ele consegue resgatar a força de onde não tem, né? Assim como o Ezequiel. Ezequiel tira a força de onde não tem. Pode estar acontecendo o que for com ele sempre vai ser um cara forte, sempre vai ser um cara que, pô, ele pode estar chorando, que daquele choro ele consegue tirar força pra ele poder se levantar e continuar na briga. É mais ou menos isso, não na briga que eu falo, é na sobrevivência, entendeu? Bom, pessoal, agora eu vou dar 2 spoilers. Cuidado, eu tô avisando, não vou falar que eu tô dando spoiler. 2 spoilers, cara, prestem muita atenção. Se você não quer spoilers, fecha esse vídeo. Os spoilers são grandes, são pesados, então, por favor, eu vou esperar mais 3 segundos, tá bom? Beleza, tá aí ainda? Então vamos lá. Primeiro spoiler é mais tranquilo, a Shiva morre. A Shiva, o tigrão lá, a tigresa que o Ezequiel tem, vai morrer provavelmente na série também, porque ela morreu nas HQs. O Ezequiel fica chateado, assim, mas depois ele se levanta e continua de boa a sobrevivência dele, porque ele é um cara que, pô, morreu, eu não posso chorar, não vai trazer ela de volta, né? Então não vou aguentar. E agora o pior spoiler, o pior de todos, Ezequiel também morre. Alguns anos depois da guerra, o Ezequiel tá lá numa socialzinha, né, de Alexandria com o reino e tal, comendo e tal, e aí uma pessoa disfarçada começa a atrair alguns sobreviventes do grupo do Rick e do grupo do Ezequiel pra fora do assentamento. E lá fora o Ezequiel é decapitado. Quem decapita ele? Alpha. Vai ser a terceira vilã da série, que é uma mulher de 30 anos mais ou menos, muito violenta, que é a líder dos sussurradores. A gente vai conhecer essa comunidade ainda
ainda. Talvez a gente termine a 7ª temporada com ela aparecendo, mas eu acho melhor fazer isso na 8ª temporada e deixar a 7ª temporada inteira de guerra e talvez terminar a 7ª temporada com algum acontecimento massa. Eu tô pensando ainda como é que pode terminar essa temporada. Deixa ela começar pra gente ver como é que vai ser a velocidade dessas guerras acontecerem, beleza? E bom, depois dele ser decapitado por ela, quem dá o seu golpe de misericórdia no caso, seria a Andrea e a Michonne choraria. Mas como a Michonne e ele não tem mais uma relação, eu acho que quem faria isso seria a Carol ou o próprio Morgan, quem daria o golpe de misericórdia nele, né? Colocaria a faca na sua têmpora e acabaria com o seu sofrimento. A Alpha também deixou sua cabeça decapitada, pendurada em um bastão, cara. Isso é muito tenso. Enfim, a Alpha também é um assunto para outro vídeo, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam se gostaram, deixe seu like gostoso aí pra gente. E compartilhe o vídeo com seus amigos para eles ficarem sabendo um pouco mais sobre o nosso rei Ezequiel, beleza? Um forte abraço, eu vou ficando por aqui, eu fui! Ele descobriu como é que eles agem, ele descobriu como é que é a formação deles, quantos homens mais ou menos eles têm, ele descobriu o quanto cada um deles lá é cruel, ele descobriu o nome de alguns caras, e na HQ ele faz o Ezequiel, ele faz uma aliança com o Dwight também. Vocês estão vendo o Dwight aí na série, ele pegou o Daryl, né? Mas o Dwight pode ser que vire um cara do outro time, pode ser que ele passe pro time do Rick. Por isso que no vídeo do Daryl eu falei, cara, imagina que da hora seria se a gente visse Dwight, Daryl, Jesus, Ezequiel e o Rick junto. O Dwight ele faz uma aliança com o grupo do Rick pra poder acabar com o Negan também, porque ele também não gosta do Negan. O Negan passou um ferro e passou a roupa na cara dele, velho. O Negan é cruel pra caramba. E aí o Rick conhece um pouco mais sobre os Salvadores e ele pode passar essas informações para o nosso amigo Ezequiel. E quando o Ezequiel fica sabendo um pouco mais sobre os Salvadores, o Ezequiel fala, pô, agora é o momento certo, eu já sei quase tudo sobre os caras, agora é a hora certa pra poder cair em cima deles. A gente vai se juntar, vai fazer uma aliança, e aí Hilltop, o reino, Alexandria e o Dwight se juntam pra poder brigar contra o Negan, e aí é a chamada guerra, né? É mais ou menos isso. Outro fato interessante é que o Ezequiel, nas HQs, ele se envolve com a Michonne. Em uma de suas viagens, Rick leva a Michonne com ele, e chegando lá, o Ezequiel já se interessa um pouco por ela, né? Porque os dois são um pouco parecidos. Ele também é um cara um pouco introvertido, mas é um cara muito carismático também. Ele não aparece tanto na HQ, nem na série também, acho que não vai aparecer tanto. Eu gostaria que aparecesse mais, eu gosto muito do personagem dele. Falo, pô, cara, ele é sensacional, ele tem um tigre de estimação, poxa vida. Como assim? Como é que ele não aparece tanto? Por que ele não se desenvolve tanto assim? Mas pode ser que ele se desenvolva mais aqui na série. Na HQ, a Michonne e ele tem uma relação. Porém, como a Michonne agora tá do lado do Rick, eu acho que a Michonne não vai trair o Rick de jeito nenhum. Eu acho que quem vai ter uma relação com ele vai ser a Carol, mas eu vou falar disso em outro vídeo, beleza? Eu vou explicar melhor já pra vocês um pouquinho, só pra vocês terem um gostinho aqui de talvez o porquê. Agora, se eu perceber durante a série que realmente tá sendo confirmado que os dois vão ter um romance, eu trago um vídeo pra vocês. Mais ou menos o seguinte, vocês viram que a Carol tá machucada, ela vai ser levada pra algum lugar, e esse lugar vai ser o reino. Os soldados do Ezequiel já chegaram lá pra ajudar ela e o Morgan, ela vai ser levada pro reino. Chegando no reino, ela vai se deparar com um cara que tem aproximadamente a sua idade, ele tem entre 50 anos aí, ele tem 40, 50 anos. Entre isso, ele não é muito novo mais, ele já é um cara mais velho. Acho que 50 é mais óbvio pra ele, mais certo pra ele tem 50 anos mais ou menos. E ela vai se deparar com um cara que é muito interessante, um cara muito educado, muito galanteador, né? Um cara muito elegante, por sinal. Ele anda bem vestido, ele é um rei, pô. E aí pode ser que ela se interesse por ele, porque ele é um cara que cuida bem das pessoas que moram lá. Ele é um bom governante, ele é um bom dirigente da cidade. E aí pode ser que ela se interesse por ele, mas aí eu ficaria muito chateado porque o Daryl tem que ficar com ela. E se o Daryl não ficar com ela, se segura, MC. Enfim, voltando aqui, eu tô muito chateado já, porque o Morgan também tá dando um dedinho de prosa pra ela, cara. Eu tô ficando preocupado já. Cadê o Daryl? O Daryl não vai ficar com ninguém nunca, não é possível, cara. A Beth não vai ficar com a Beth, ela também não vai ficar com aquela. Poxa. Enfim, vamos voltar pra Ezequiel. Outro fato sobre o Ezequiel é que ele, nada mais, nada menos, era do que um tratador. Especula-se, né? Ele não falou isso em momento algum, mas ele era um tratador na sua época de vida normal, né? Ele era um tratador de animais, provavelmente um zoológico lá de Washington. Provavelmente ele morava em Washington. E especula-se que ele tratou de Shiva. Não sabe quem é Shiva? Shiva é uma tigresa, né? Que o Ezequiel tem bruta grande, assim, desse tamanho, mais ou menos, que é o xodózinho dele, né? A Shiva é a menininha dos olhos de Ezequiel, desde que ele entrou no Apocalipse Zumbi. Provavelmente a Shiva acompanhou ele também, né? A Shiva deve ter ajudado em alguns momentos, porque já que ele era tratador dela, provavelmente desde filhotinho os dois tinham uma relação de afeto muito grande, como se fosse um cachorro e um ser humano. Então ela não gostaria que ele fosse machucado, então ela parte pra cima de quem tenta machucar ela, que no caso são os zumbis no começo do Apocalipse, com certeza, né? E mais pra frente, ele disse também nas HQs que ele perdeu os pais muito novo, perdeu o pai muito novo, que o pai dele morreu quando ele era muito criança ainda. Então pode ser assim que ele se tornou esse homem que ele é hoje, porque existem dois tipos de pessoas: as pessoas que perdem os pais e ficam violentas, que é o Negan no caso. Eu não sei se ele perdeu o pai, mas ele é muito violento. E existem as pessoas que perdem os pais e criam responsabilidade, pode ser Ezequiel, o cara que criou
bastante responsabilidade, que ele consegue cuidar do reino muito bem. Ele também é um personagem muito carismático, tenta ser engraçado, não é aquele cara muito engraçado assim, mas ele é engraçado de certa forma. E ele é um cara que vai ajudar muito o Rick, muito mesmo, porque os soldados dele são muito bem treinados pra batalha. O Ezequiel também é um cara que tem muito autocontrole. Como assim autocontrole, Dom? Você não tá explicando nada direito. Pô, autocontrole. O cara, ele pode passar por uma situação que ele vai precisar atacar e que ele tá com muita vontade de atacar e matar todo mundo, só que aí ele pensa, pô, se eu for lá agora, quem vai tomar sou eu. Então, não... Aí ele calma, ele se acalma, ele não é estourado igual o Rick, por exemplo. No meio de uma briga, ele... Não, põe a mão nele! Não, ele tem autocontrole, ele sabe manipular o que vai acontecer, pensar no que vai acontecer, e aí sim agir, entendeu? O Rick é um cara que tem autocontrole também, de certa forma. Ele consegue resgatar a força de onde não tem, né? Assim como o Ezequiel. Ezequiel tira a força de onde não tem. Pode estar acontecendo o que for com ele, ele sempre vai ser um cara forte, sempre vai ser um cara que, pô, ele pode estar chorando, que daquele choro ele consegue tirar força pelo que tá acontecendo em volta, dos seus acampamentos e tal. É um pouco mais organizado que o grupo do Rick, por exemplo, que vigia mais ao redor de Alexandria e fazem missões também mais pra longe. Eles vão buscar suprimentos, mas eles não ficam vigiando aos arredores à toa. Então esse aqui é um cara organizado, que ele manda o seu grupo vigiar ao redor da sua base, né? Outro fato é que o Ezequiel na série vai ser interpretado por Khary Payton, que é um cara que já dublou muitos desenhos animados que a gente conhece aí da DC. Ele dublou, por exemplo, os Transformers em desenho animado, ele dublou os Titãs, os Jovens Titãs lá da Torre. Cara, ele é um cara já conhecido pra quem é fã da DC aí, provavelmente. E ele vai fazer agora o trabalho de um ator, né? Ele vai interpretar um cara muito... um dos atores principais na série de The Walking Dead, que vai ter um papel muito grande relacionado ao Negan. Vocês vão ver mais ou menos como é que vai ser. Ele vai ser conhecido pelo Rick no momento em que o Rick sai daquela briga com o Negan, né? Que o Negan mata a primeira pessoa do grupo do Rick. Vocês viram que Jesus é um outro personagem que eu vou falar em outro vídeo aqui essa semana ainda. O Jesus agora vai se tornar amigo do Rick. E o Jesus conhecia o Ezequiel. O Jesus falou, olha, você tem que conhecer um cara que ele pode ajudar a gente, né? Nas HQs é isso que acontece, é assim que eles conhecem o Ezequiel. E aí Jesus e Rick vão até o reino para conhecer o Ezequiel. E aí o Ezequiel fica sabendo um pouco mais sobre os salvadores, né? O Ezequiel já queria destruir os salvadores, porque os salvadores ficavam extorquindo as comunidades em volta, e ele é totalmente contra isso. Ele é um cara que tem muitos princípios éticos e morais. Ele é um cara bem certo, vamos dizer assim. E ele é um cara que vai atrás das suas escolhas. Ele escolheu brigar com o Negan, ele vai esperar o momento certo, ele vai com calma, sabe, sorrateiro ali e tal. Quando ele vê a oportunidade certa, ele... E assim vai rolar, eu acho. O que acontece? Vocês viram que o Rick invadiu base de Salvador, descobriu que eles têm alguns assentamentos, reservas. E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom, e pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco a respeito de um personagem que vai ser inserido aí pra gente na 7ª temporada, que já teve uma aparição no trailer do The Walking Dead, que é o Ezequiel, cara. Quem é Ezequiel, afinal de contas? Ele apareceu dizendo, eu sou o rei Ezequiel. E aí apareceu um tigre, né, uma tigresa, tal. O pessoal já ficou meio, nossa, quem que é esse cara, meu Deus do céu? O que ele vai fazer, afinal de contas? Então nesse vídeo, pega a tua pipoca e vem conhecer um pouco mais a respeito de Ezequiel. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, Ezequiel não é ninguém mais, ninguém menos do que um rei. Ezequiel é um rei. Ele se autoproclamou rei de uma comunidade bem grande, por sinal, que é denominada o Reino. Obviamente, ele é o rei e o reino se chama Reino porque ele é o comandante do reino, né? Meio óbvio. O Reino é uma comunidade que fica numa escola abandonada, né? Agora abandonada, com cercas de metal e cercada por alguns ônibus também. É uma comunidade muito unida, onde as pessoas vivem muito felizes, aparentemente, em comparação com as outras comunidades. E ele não é um cara que se envolve em tanta treta assim, entendeu? Por isso que ele não tem... As pessoas lá têm mais felicidade e tal, porque ele é um cara que é um bom administrador. Ele é uma pessoa que resolve bem os problemas, sem precisar entrar muito em conflito, sem botar os seus habitantes, né, em conflito. E vocês perceberam que isso vai um pouco da sua organização. Vocês viram que aquele pessoal que apareceu nos últimos episódios da 6ª temporada, que tava nos cavalos, aquele pessoal são soldados do Ezequiel. E ele manda eles andarem como se fossem cavaleiros. Vocês viram eles de armadura e tal, no cavalo, eles lutam com espadas, lutam com lanças, lutam com garfos, essas coisas, sabe? E a organização deles ficarem fazendo rondas pra descobrir